intrometidas. Vamos chamar aqui essa primeira, assim, coisa julgada e revisão criminal. Coisa julgada e revisão criminal. Vamos começar por aí. A história é a seguinte, doutores. A revisão criminal revoga a coisa julgada? A pergunta é essa. A revisão criminal, quando admitida, nos termos do artigo 621 do Código de Processo, o réu vai lá e entrou com uma ação de revisão criminal. É uma ação autônoma. Ela revoga a coisa julgada? Porque o tribunal, ao julgar a revisão, vai rever aqueles fatos todos que o juiz decidiu e que já passou em julgado. E a revisão vai mexer em tudo. A lei diz que pode. Vai mexer. Agora a pergunta, revoga a coisa julgada? Ou não revoga a coisa julgada? Melhor resposta. A revisão não revoga a coisa julgada. Não revoga. A coisa julgada continua com a força dela, ela continua com a importância dela e não revoga pelo seguinte: a revisão criminal é uma garantia. É uma garantia. Eu, réu, condenado injustamente, absurdamente, tenho garantia no sistema jurídico brasileiro de pedir revisão do meu caso. Pega o caso dos irmãos Naves. Irmãos Naves, como todos sabemos no Brasil, são aqueles dois irmãos na comarca de Araguari, Minas Gerais, que na década de 30 do século passado foram condenados pela morte de um fazendeiro, porque o fazendeiro sumiu. E eles dois acusados daquele homicídio. São presos, ficaram vários anos na cadeia. Depois de vários anos, num determinado dia, a grande surpresa. Qual? Fazendeiro com a mala na mão, de volta para a cidade. Porque ele saiu sem dar notícia nenhuma para ninguém, foi embora do Brasil. Ficou anos fora do Brasil. E todo mundo imaginava morto. E os réus condenados e cumprindo pena. Aliás, um dos irmãos morreu na cadeia de tuberculose. Porque esse sistema prisional brasileiro, nefasto, degradante, não comporta sequer você dormir, às vezes, em cama. Muitas vezes você dorme no chão. Chão frio vai te dar tuberculose, é possível. Sobretudo naquela época. Um deles morreu, depois o outro não. O outro foi solto. Mas em síntese, com o reaparecimento da vítima, acabou. Aquilo tudo foi uma injustiça. Tem que ter revisão. E fizeram revisão. Em síntese, para apagar a injustiça da condenação. E efetivamente isso aconteceu. Só para citar um caso, na verdade, revisão criminal no Brasil, que é de julgamento de competência originária dos tribunais, revisão criminal é relativamente frequente. Por quê? Há muito erro judicial. Então cabe revisão frequentemente. Isso, você vai numa sessão qualquer dos tribunais, fica lá uma tarde toda, vai ter vários processos. 1, 2 é revisão criminal. Que pode, que cabe. Ela é uma garantia. A coisa julgada também é uma garantia. Não há dúvida que a coisa julgada é uma garantia. Do que ninguém vai me processar pela segunda vez. Mas a revisão que corrige uma injustiça é uma garantia. Logo, como compatibilizar? Como é que você faria essa compatibilidade desses dois institutos? Para nós, o melhor caminho seria afirmar: a garantia da revisão é superior à garantia da coisa julgada. A garantia da revisão é superior à garantia da coisa julgada. E assim, ambas convivem. Não existe revogação. Uma não revoga a outra. Uma não elimina a outra. Ambas convivem. Aqui, se puder te ajudar,
Se você está bem constitucional, está lendo, está por dentro, você sabe, já ouviu falar na colisão de princípios. A colisão de princípios constitucionais. Um princípio disworking não elimina o outro. Aplicar um princípio naquele caso concreto não significa que eu estou matando o outro princípio, que vale para outras situações. Naquele caso, prepondera esse princípio. Essa lógica da colisão de princípios que vem da doutrina toda constitucional, working na cabeça, nos conduz a este raciocínio de que a garantia da revisão não apaga, não mata, não elimina a outra garantia. Simplesmente, naquele caso concreto, ela é uma garantia superior. É assim que se explica e que você dá compatibilidade para essas duas coisas. Só aqui uma observação final para vocês sobre este ponto. Uma observação final. Vamos lá, que é a seguinte: a revisão é o instrumento para quê? Para rever um caso julgado. Esse é um instrumento que está aí disponível. Aliás, no Brasil só pró-réu. Não existe revisão pró-MP no Brasil. Então o réu tem essa garantia de rever um caso injusto, de rever uma injustiça. Legal, tá lá, a revisão é uma garantia. Mas a pergunta, escuta, e o habeas corpus não cumpre a mesma função? O que é que você acha? O habeas corpus cumpriria esta mesma função de revisão? Você acha que o habeas corpus poderia eventualmente ser utilizado para essa finalidade de desfazer uma coisa julgada? Qual é a resposta? A resposta, doutores, é a seguinte: sim, em alguns casos, e aí você, operador jurídico, tem que trabalhar bem a peculiaridade do caso para saber se você vai de revisão criminal de habeas corpus. Em alguns casos, sim, cabe habeas corpus. Tá? Por exemplo, uma nulidade patente e indiscutível. Pode ir de habeas corpus. Ou seja, você não precisa passar por toda aquela tramitação mais burocrática e mais procedimentalizada da revisão criminal. Vai logo para o habeas corpus. Quer um exemplo? Vamos ver um exemplo? Um civil é julgado e condenado pela Justiça Militar Estadual. Não pode. Justiça Militar Estadual não pode julgar civil. Está proibido pela Constituição. Não pode. Mas então, vamos raciocinar. Um absurdo. Isso é bem absurdo, hein? Bem absurdo, mas é só para ficar um exemplo bastante chocante e, no entanto, ao mesmo tempo bastante expressivo. Civil não pode ser julgado pela Justiça Militar Estadual. Mas foi. Não pode, mas foi. Foi condenado por um juiz militar de um crime que jamais poderia ter sido processado lá. Foi, transitou em julgado. Não precisa revisão. Por quê? É tão evidente a nulidade que eu vou de habeas corpus. Muito mais rápido. O habeas corpus rapidinho, é documental, eu provo pela Constituição que o civil não podia ter sido julgado e quem me julgou foi o militar. Está aqui tudo, documentos, habeas corpus, pronto, acabou. Matou em habeas corpus. É possível. Excepcionalmente. É possível. Então voltamos para a regra. É a revisão criminal. A regra para desfazer a coisa julgada é a revisão criminal. Mas excepcionalmente, eu só queria dizer isto: você não pode esquecer que dá para usar o habeas corpus também. Tá bem? Esse tema que eu queria recordar aqui com vocês e revisar esta matéria aqui com vocês.